Ele caiu da porra de um avião e hoje tá jogando em uma Série A do Brasileirão em alto nível. Por que ainda não fizeram um filme? Alan Ruschel, o cara caiu de um avião e tá aí na Série A jogando, metendo gol, tendo vida de atleta, jogador de futebol de alto nível. Cara, isso é muito grandioso. A gente tá falando da maior tragédia, né, de futebol, né, de um acidente aéreo, né, envolvendo uma equipe de todos os tempos. Dezenas de pessoas morreram, praticamente o time inteiro da Chape. O Alan Ruschel, cara, ele conseguiu se recuperar e não só voltou a jogar futebol, mas tá jogando futebol em alto nível. Ele é titular nesse momento do Juventude, foi fundamental pro acesso da equipe. Cara, esse cara é uma atrocidade. É um nível de superação que tem que ser exemplificado, né? E tem que ser aclamado no mundo todo. Toda vez que vocês virem esse cara em algum lugar, brother, parabenizem ele por tudo que ele passou e por tudo que ainda vem vivenciando no futebol. Alan Ruschel, ele que renasceu, vai aos céus pra dar alegria papada. Estamos interrompendo a programação com uma informação preocupante e importante demais. O avião que transportava a delegação da Chapecoense para a Colômbia caiu perto do aeroporto de Medellín. O lateral Alan Ruschel foi o primeiro brasileiro vítima do acidente da Chapecoense a receber alta e deixar o hospital. Pois é, ele estava cercado por familiares e fãs e o jogador revelou aos médicos que não vê a hora de voltar aos gramados. Também pudera. Depois de 14 dias, ela pôde enfim abraçar novamente o filho. Alan se recupera bem de uma cirurgia na coluna vertebral, mas segundo os médicos, nada que os impeçam de jogar novamente. E Dona Loreni não duvida que o filho realize este sonho. Tá forte, é um guerreiro, um guerreiro que vai dar muito orgulho para nós ainda. É uma mistura de sentimentos, né? É uma alegria grande por poder estar aqui de novo, sentado aqui, mas ao mesmo tempo um luto por ter perdido vários. Mas para Alan Ruschel, o dia era ainda mais especial. Voltar a jogar parecia improvável para quem sobreviveu a um acidente aéreo. Vale a celebrar a vida, mostrar o prazer de viver, o prazer de trabalhar, o prazer de estar vivo, o prazer de fazer aquilo que ama, né? 3 milagres no campo. Ruschel jogou como se nada tivesse acontecido. Foi substituído aos 35 minutos do primeiro tempo. Agradeceu. Aí, esse é o momento, essa é a imagem. Parabéns a você, Alan Ruschel. Conforme o previsto, a alteração e o estádio inteiro aplaudindo o Alan Ruschel. De volta aos gramados após 252 dias. O milagre da vida nesse dia único. Parabéns, Alan. Você é um ser iluminado. Que seja muito feliz esse seu retorno e que seja só a primeira amostra, né, da sua volta a um gramado. Que seja apenas uma amostra. Mas no futuro, ninguém vai esquecer que foi a partida em que a vida venceu de goleada. Alan Ruschel, o jovem lateral com garra no olhar e velocidade nos pés, vivia o sonho de milhões. Natural de Nova Ratos, no interior do Rio Grande do Sul, ele conquistava espaço nos gramados, com raça, humildade e talento. Com a camisa da Chapecoense, o clube que ganhava os corações do Brasil, Alan ajudava a escrever uma das histórias mais bonitas do futebol nacional. Aquele ano era mágico. A Chape, desacreditada por muitos, chegava à final da Copa Sul-Americana. Era mais que o futebol, era a esperança, era a superação. O voo da equipe para Medellín não era apenas uma viagem, era um embarque para o topo. Ninguém poderia imaginar o que viria a seguir. O avião que transportava a delegação da Chapecoense para a Colômbia
caiu perto do aeroporto Na madrugada de Medellín. 29 de novembro de 2016, o avião que levava o time caiu nas montanhas da Colômbia. O mundo parou. O futebol chorou. Dar o último adeus a esses jogadores, a toda a delegação do time. Nesse momento, a Polícia Rodoviária Federal. Dos 77 a bordo, apenas 6 sobreviveram. Alan Ruschel era um deles. Ele acordou sem saber da dimensão da tragédia. Suas costas estavam feridas, sua memória fragmentada, mas o coração batia e isso bastava. A dor física era enorme, mas a dor emocional, a perda dos amigos, dos companheiros de time era ainda maior. Ele tinha duas escolhas, se entregar à tristeza ou honrar cada vida perdida. Alan escolheu lutar, meses de fisioterapia, cirurgias, lágrimas escondidas e orações silenciosas. Contra toda a expectativa, voltou aos gramados. Cada passo em campo era mais do que um drible, era um milagre. Em 2017, entrou como titular em um amistoso contra o Barcelona e o mundo aplaudiu de pé. O sobrevivente voltava a viver o seu sonho. A história de Alan não é apenas sobre futebol, é sobre recomeçar quando tudo parecia ter acabado. É sobre fé, superação e gratidão. Ele não é só um jogador, é um símbolo de esperança, porque alguns heróis não usam capa, eles vestem chuteira. Marca pênalti. E Alan Ruschel é quem vai para a cobrança. É o terceiro pênalti no jogo, o primeiro a favor da Chape. Arrumou ali com carinho Alan Ruschel. Toma longa distância. Já apitou ali o Paolo Valeri. Alan Ruschel correu para a bola, pé esquerdo. Gol! Alan Ruschel. Aplauso do banco, aplauso do público, aplauso do Jackson Follman, aplauso do torcedor italiano. Alan Ruschel vai voltando, vai cada vez mais reconstruindo a sua própria carreira. Nesse momento especial, cumprimenta ali o Lobão, destacando principalmente a bênção do Padre Francisco durante a semana. Torcedor ali com o cartaz brasileiro, tocou na bola o Lobão, né? Tocou na bola o Lobão, mas sem dúvida alguma, mais um momento para ser registrado como especialíssimo na carreira do Alan Ruschel. O milagre continua. O jogo contra o Santos no final de semana, depois recebendo o CSA e o enfrentamento diante do Vasco em São Januário, mas apenas para cumprir tabela, porque oficialmente na primeira divisão são os últimos instantes. A última bola desperdiçou com Henrique Almeida. A Chape está rebaixada para a Série B do Campeonato Brasileiro. Vale a permanência praticamente na Série A do lado da Chape. A tristeza, a cobrança, o desconsolo. Subiu em 2014, volta para a Série B em 2020. A Chape está rebaixada para a segunda divisão. É o segundo time que matematicamente cai para a Série B. Um ano trágico, um ano terrível. Esportivamente, administrativamente, financeiramente, deu tudo errado para a Chapecoense. Algumas histórias não acabam no susto, elas continuam com coragem. Depois de sobreviver ao que ninguém imaginava, Alan Ruschel votou. Mas ele não votou apenas para jogar, votou para vencer. Que representa uma região inteira, rapaziada. A gente pode escrever o nosso nome na história do clube. Eu não sei se eu vou estar aqui no ano que vem. Eu não sei. A minha vida, eu doei para esse clube aqui. Eu dei a minha vida para esse clube aqui. E eu quero escrever história nesse clube aqui, mais uma vez. E eu preciso da ajuda de vocês, moçada. Eu preciso da ajuda de cada um de vocês. Eu não sei se eu vou ter a oportunidade de novo de ser campeão brasileiro. Eu não sei. Eu não sei se eu vou estar aqui, já falei pra vocês. Mas eu tenho orgulho do caralho de representar cada um que tá aqui. Porque quem tá aqui foi homem pra caralho e construiu tudo isso aqui. Construiu isso aqui. Construiu essa oportunidade de ser campeão. Então não vamos desperdiçar, moçada. Não vamos desperdiçar essa vontade que a gente tem de ser campeão, de gravar uma segunda na história do país. Em 2020, 4 anos após a tragédia, ele não só estava de pé, como levantava uma taça.
Campeão da Série B com a Chapecoense, ele foi o capitão da reconstrução, o homem que devolveu a Chape à elite do futebol brasileiro. Meu Deus do céu! Atenção! Partiu pra bola, Anselmo Ramon correu lentamente, bateu, cavadinha, flecha! 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 É campeão! Flecha! Gol! Do Campeonato Brasileiro! Que ousadia! Que ousadia! Acabou! Ele mandou pra guerra! Pita Anderson Daronco, é festa em Chapecó, em Santa Catarina, no Brasil. A Chape é campeã da Série B. A Associação Chapecoense de Futebol pela primeira vez conquista um título nacional. É a Série B 2020. 20 vitórias, 13 empates, 5 derrotas apenas. E de forma heróica, emocionante, dramática. Em 2021, Alan se despediu da Chapecoense, reforçou o Cruzeiro em um momento delicado. Feliz, motivado por esse desafio também, então isso que fez com que eu viesse para cá, porque gosto desses desafios, que a gente possa devolver o Cruzeiro para a Série A do Campeonato Brasileiro, que era o lugar de onde eu não deveria nunca ter saído, né? E ainda naquele ano chegou o América Mineiro, com raça, liderança e experiência. Ajudou a colocar o América na Libertadores, uma classificação histórica e inesquecível. Autorizado, correu, bateu, gol! Seja bem-vindo, América Mineiro! A fase de grupos da Copa Libertadores! Cala o gigante monumental Libertadores! Noite histórica! É o 8º representante brasileiro. O drama gigante dos dois confrontos contra o Guarani será um adversário duríssimo também. Em 2022, vestiu a camisa do Londrina, capitão referência. O time sonhava com acesso. O Alan foi a alma da equipe. Ouvida pro Londrina. Mandaca fez a projeção. Matheus Lucas no fundo, cruzamento, passa, olha o gol! Puxa! A figurinha brilhante do Londrina aparece! Fechando um cruzamento que ninguém quis botar o pé. Matheus Lucas dominou, ajeitou, a bola passou por 3 jogadores do CRB. O goleiro ficou olhando, Diogo Silva não saiu, mas o Alan Ruschel estava lá, pezinho esquerdo, firme pro fundo do gol. O Londrina vence. O Londrina bateu na trave, mas voltou a sonhar como nunca. Então, ele voltou para casa. Depois de 10 anos, o menino de Nova Hartz retornou ao Juventude, o clube que o revelou. Desde 2022 até hoje, Alan Ruschel veste a mesma camisa. É o capitão, é a força que nunca se quebrou. Aos 35 anos, segue jogando em alto nível, superando a expectativa, inspirando gerações. Alan Ruschel não é apenas o sobrevivente da Chape, ele é o capitão da vida, o milagre que continuou e nunca parou de lutar. Um jogo que lhe dê confiança pro restante do campeonato. Olha a Chape, Perotti no Vinícius, cruzamento, pintou o gol! Gol! A Chapecoense de Alan Ruschel!
aos 29 minutos, segundo tempo do jogo. Alan Ruschel faz o terceiro, ele que foi um dos sobreviventes do trágico acidente da Chape, marca um gol, ajoelha. Certamente passa o filme, né, na cabeça, ele volta a fazer um gol. Alan Ruschel, depois de tudo que passou, ele chegou para conferir com a perna esquerda, tirando do goleiro. Alan Ruschel, terceiro gol, momento de emoção aqui na Arena Condá, gol de Alan Ruschel. Valeu, né? Que porta é bola na rede, tava lá o Alan Ruschel. 3-0, muita emoção aqui dos torcedores também na Arena Condá com o gol de Alan Ruschel. Chapecoense 3-0. Você passou pela Chapecoense, teve toda aquela situação, todo aquele drama que vocês viveram lá, e hoje a Chapecoense acabou perdendo e matematicamente acabou confirmando o rebaixamento do time. Um momento desse de dificuldade para o povo lá de Chapecó, para a equipe, para o clube, o que você tem para falar? Caiu? É difícil, né? A Chapecoense me proporcionou muitas coisas. A gente fica triste pelo fato de ter acontecido, mas a gente sabe tudo que anda acontecendo por lá, né? As dificuldades que anda enfrentando. A Chapecoense a gente sabe que não caiu hoje, né? É difícil eu falar agora porque estou numa outra situação, mas tenho amigos lá. Meu passe ainda pertence da Chapecoense. Infelizmente agora vai fazer 3 anos do acontecido. Goiás trocando passes no campo ofensivo. Michael foi pra cima. Michael bateu pro gol, segunda trave, emendou. Ruschel lá dentro! Gol do Goiás! Do Ruschel! O Goiás abre o marcador. Bola na segunda trave. Meu garoto, abre o marcador o Esmeraldino, o periquito tá voando alto. Teve um grande momento na minha vida profissional que não foi nenhum jogo, não foi nenhuma corrida, não foi nenhuma competição olímpica. Foi um dos momentos mais tristes da minha vida. Foi o terrível acidente da Chapecoense. Aconteceu numa noite de segunda, madrugada de terça. Fizemos o programa Bem Amigos e estávamos lá jantando no Leles, como sempre. O jantar que não tem hora para acabar. Nunca teve, tem dia que acaba 2h30, 3 horas, tem dia que vai até de manhã. E as pessoas foram indo embora, e nós ficamos, eu, Paulo César, PC, o Marco Antônio, o Bodão. O Caio tinha sido o último a sair. E passa uns 10 minutos, o Caio liga. Caioba, o Caio Ribeiro. Galvão. Aconteceu alguma coisa com o avião da Chape. Ou fez um pouso forçado, ou caiu, ninguém sabe como é que não é. Olha a frase, ou fez um pouso forçado ou caiu. Eles estavam indo para Medellín, não era mais o drama do aeroporto que ficava num buraco cercado de montanha por todos os lados, que você descia em Aspiral e subia em Aspiral. Eu fui lá com o Grêmio em 95, no título do Grêmio na Libertadores. E lá eu fui no Campeonato Mundial de Basquete. Em 82 eu ficava lá de cima do hotel, olhando aqueles aviões subindo, rodando. Um dia eu vou ter que entrar num avião aqui para subir aí. Mas já aeroporto já a 80 km, 100 km, já no alto lá da montanha. O aeroporto não era mais aquele lá embaixo, descer em Aspiral, subir em Aspiral, um aeroporto novo, já tinha usado esse aeroporto novo. Aí a gente fica olhando um pro outro. E eu estava ali com 2 grandes jornalistas, com o PC, o Paulo César, e com o Marco Antônio Bodão, parceiros de longa data. E eu disse para ele o seguinte: nesse mundo onde as coisas acontecem e as notícias correm imediatamente, é nossa obrigação. Vamos fazer o jornalismo como nós aprendemos. E aí falei pro garçom: traz outra garrafa de vinho. E começamos a ligar para todo mundo e checar, e vai daqui, vai dali. As informações eram as mais contraditórias possíveis. Como foi aquele dia para... o pior dia da minha vida, né? Desde que meu pai morreu e minha mãe morreu, depois desses 2 dias, foi o pior dia da minha vida. Pô, isso aí...
porque a gente perdeu naquela tragédia companheiros de trabalho que até a véspera estavam no nosso dia a dia e que faziam parte da nossa história, né? Eu trabalhava muito com o Vitorino e com o Mário Sérgio, né? Fizemos centenas de transmissões juntos. Boa. E aí aquele dia, voltando rapidamente para esse dia, vocês, como é que você recebeu essa notícia? Pô, cara, uma loucura. Eu tava dormindo. Aí minha esposa me acorda, porque ela acordava cedo para trabalhar. E aí ela me acorda e fala: João, meu WhatsApp aqui tá lotado de mensagem perguntando se você estava no voo, porque o avião caiu e a equipe da Fox estava nele. Aí eu levantei um susto, né, sem entender nada, liguei na televisão. Me lembro que liguei logo na Globo News, e aí já tinha uma imagem lá da mata na Colômbia, com as pessoas buscando, mas muitas informações desencontradas, ainda não se sabia se tinham sobreviventes, se não tinha. E aí ao longo do dia foi aquela tortura, né, cara? E as coisas foram chegando, as informações foram chegando, imediatamente a gente foi lá para a emissora para ajudar, para entrar no ar, para falar, e a gente não entendia nada. Foi muito difícil, muito difícil. Porque a gente tem cara, quem trabalha com jornalismo tem muito isso, né? A gente tem uma missão que é árdua, que é... Eu, particularmente, nunca gostei de ficar parado. Quando acontece uma coisa como essa, que já parece saliva, você fica querendo dar a notícia. Mas quando você, nesse caso específico, vocês são parte da notícia. Você mesmo que ficou vivo. Vocês são protagonistas, né? Ter esse distanciamento que deve ser um negócio... E teve um envolvimento sentimental nosso, né? Porque eram 6 pessoas da Fox que estavam no avião ali, fora outros colegas de outras emissoras que estavam lá. Então, cara, foi muito difícil. Eu diria que foi o momento mais difícil da minha carreira. Assim, foi complicado. Demorou um tempo pra gente conseguir, né, retomar um caminho e fazer as coisas como deveriam ser feitas, mas de fato ficou uma lacuna e uma marca muito forte. 71 vítimas, 6 sobreviventes e apenas um voltou a jogar em alto nível. Não podemos normalizar a superação de Alan Ruschel. 28 de novembro de 2016, dia da queda do avião da Chapecoense. Uma das maiores tragédias da história do futebol mundial. Mas em meio ao caos e tristeza, tivemos o privilégio de ver um milagre acontecendo diante de nossos olhos. Jackson Follman, um dos sobreviventes, precisou amputar a perna. As dores impediram o retorno do também sobrevivente Neto. E o destino escolheu Alan Ruschel para representar todos que estavam naquele avião. E após muita determinação e paciência, mesmo tendo sofrido lesões graves na coluna cervical e corrido o risco de ficar paraplégico, ele voltou aos gramados. Mas esse vídeo não é apenas para exaltar que Alan Ruschel é um sobrevivente. Até porque ele é muito mais que isso. Hoje no Juventude, Alan Ruschel prova ser, além de tudo, um exemplo de atleta. Me arrisco a dizer que se tornou um jogador ainda melhor pós-acidente. Titular absoluto, trata a bola como poucos e carrega no seu braço uma faixa de capitão que simboliza respeito, liderança e uma jornada de vida digna de cinema. Então precisamos olhar para Alan Ruschel com muito mais admiração, porque histórias como a dele nos fazem lembrar como o futebol é muito mais que apenas um jogo. Tu não teve nada assim de sequela? Ou... Cara, eu falei isso inclusive num vídeo que eu fiz esses dias aí, cara. Eu tenho 8 parafusos nas costas, né? Eu jogo com 8 parafusos nas costas, eu não tô me vitimizando aqui. Não, assim. Só pra contar, pô. Mas as situações que eu jogo, eu tenho, tipo assim, algumas sequelas que ficaram. E eu não me importo com isso, porque Deus me deixou aqui, cara, e, né? E eu tenho dificuldade pra urinar, tenho dificuldade pra ir aos pés, né? Tenho dificuldade pra dormir por conta da lesão que eu tive nas costas. Eu acordo toda madrugada com dor nas costas e a minha esposa pode falar, é testemunha disso. Gente, né? Cara, aqui os dois são e sabem do que eu tô falando. Quando eu acordo com a notícia que eu tenho é que o Alan tava em cadeira de rodas, né? Essa era a notícia que eu tinha. E o Neto tava desacordado, né? O Neto tava em coma. O Neto tava em coma. O primeiro a deixar o quarto da UTI pra ir pro quarto foi o Alan. Até tem uma foto da história que foi me ver, né? Lembra? No dia do jogo eu joguei titular, aí a Marina me liga, né? De noite, a gente sempre troca ligação, né? Depois do jogo e tal, eu fui bem no jogo e tal, a gente acabou perdendo 1-0, o Palmeiras foi campeão em cima da gente. Sim. E aí a Marina me liga e fala assim, não sei o que, a gente termina de falar. Aí eu digo o telefone, aí 30 segundos ela me liga de volta. Falei, amor, deixa eu te falar, não sei porquê, mas
eu tenho que te falar, vai acontecer uma coisa muito boa pra ti. E a coisa boa, acho que ela sonhou, que ela pensou em falar, eu ia estar vivo. Cara, isso é uma loucura. Ela te contou o que ela tinha sonhado ou não? Não, ela não foi sonho, Duda. Ela desligou e ligou de volta, falando, ó, eu senti que vai acontecer uma coisa muito boa pra ti. Não me pergunta o que, eu não sei, mas vai acontecer uma coisa muito boa pra ti. E desligou. Aí o meu pensamento foi o que eu te falei. Acho que o pensamento é de eu jogar Sim, final. tu achou que era sobre o jogo, Sobre né? o jogo, Não poderia pensar outra coisa, coisa, né? não, né? O Neto sonhou, né? O Neto sonhou real. E quando eu fui ver ele lá no hospital, quando eu tinha acordado primeiro que ele, né? Fiquei no quarto já, o Neto acordou depois. Quando eu fui ver ele lá, quando ele acordou, fui lá ver ele, visitar ele no quarto, lá que ele tinha acordado, ele conta pra mim, né? Ah, eu tive um sonho, assim, assado e tal. Aí quando eu saí de lá, eu já falei, não, o Neto viajando aí, falando que sonhou, né? Sim, a morfina, ele tá meio louco. Viajando, e depois a mulher dele mostra as mensagens, cara. Ele realmente tinha sonhado. Mostrou, ó, repreende o sonho que eu tive, ele sonhou, cara. Ele replicou Ele mandou mensagem pra esposa dele, né? Sim, mas era um sonho exatamente... Sonho exatamente igual, que todo mundo morria, que ele ficava vivo e tal. Ele sonhou exatamente o que aconteceu, cara. Aos 26 do segundo tempo, portanto com 71 minutos de jogo ao todo, a partida foi interrompida para homenagear os 71 mortos no acidente em Medellín. O campeão voltou, mas não era exatamente assim que a torcida esperava receber esses heróis. A gente sabe que todo mundo tá triste, que todo mundo tá sensibilizado, só quem vive aqui sabe a dor que é de toda quarta tá aqui, chegar 3, 4 horas antes do jogo, fazer um churrasco ali na frente, esperar o time, não tem mais, né? Bem mal. Não tem o que falar. Não dá pra entender, não tem... Não sei por que aconteceu. Esse foi o último encontro entre torcida, familiares e atletas. Dar adeus não foi fácil. Foram horas de comoção, de uma dor inexplicável e impossível de mensurar. Ninguém queria receber os atletas dessa maneira. Parecia difícil de acreditar no que tinha acontecido. A ficha caiu quando chegaram os caixões. Mais uma vez, a torcida aplaudia e gritava. O campeão voltou. Os militares levaram os caixões um a um por um corredor de honra. A chuva intensa parecia tornar a despedida ainda mais difícil. Muitos diziam que eram as lágrimas do mundo sendo derramadas em Chapecó naquele momento. O prefeito da cidade, Luciano Bulligon, vestindo uma camisa do Atlético Nacional, falou em nome do presidente Michel Temer, do governador Raimundo Colombo e do presidente da Assembleia Legislativa, deputado estadual Gelson Merizio. O presidente tinha confirmado antecipadamente que iria participar do ato cívico apenas no aeroporto. De última hora, informou que iria também ao estádio. Bulligon fez um discurso emocionado. Disse que a chuva eram as lágrimas de Deus. Deus também tem o direito de chorar. Por isso, chove tanto na terra fecundada. A solidariedade, a caridade, a fraternidade do povo colombiano, aliado à sua extrema competência de trabalhar pelo ser humano, fez com que nós tivéssemos a dignidade de trazer para a nossa terra os entes queridos que deixaram a vida na Colômbia. Foram muitas as homenagens.
Funcionários do clube entraram no campo com camisetas que exibiam o nome de cada vítima. Um balão era solto a cada nome anunciado. Sérgio Manuel. Em seguida, todos em silêncio ouviram a orquestra. O bispo de Chapecó leu uma carta enviada pelo Papa Francisco. O pontífice disse que ia rezar pelas famílias das vítimas, que Árvore se feriu, mas não morreu. O Santo Padre pede ao céu conforto e restabelecimento para os sobreviventes, coragem e a consolação da esperança cristã para todos os atingidos pela tragédia. Se eu desse aos pobres. Trechos da Bíblia foram lidos pelo jornalista Cid Moreira. Eram mensagens de conforto em meio a tanta dor. Quem ama nunca desiste. Porém, suporta tudo com fé, esperança e paciência. Em agradecimento à Colômbia, o embaixador colombiano recebeu uma homenagem e foi muito aplaudido. O gesto foi uma retribuição às demonstrações de carinho. A cerimônia também teve uma salva de tiros e um emocionante toque de silêncio. Acho que toda a população estava junto com eles, estava... Assim, a gente não tem como explicar porque eles alegravam a cidade. Eles trouxeram vida para a cidade. As pessoas gostavam muito, assim, não tem uma explicação. Ao final, familiares das vítimas caminharam pelo gramado. Aos prantos e consternados pela tragédia, buscavam consolo. Os ídolos da Chapecoense vão ficar marcados na história. Eram guerreiros, heróis. Agora são imortais. O mundo inteiro ficou sabendo de uma enorme tragédia. O avião que transportava a delegação da Chapecoense para a Colômbia caiu perto do aeroporto de Medellín. História de Ruschel. Parabéns, Alan Ruschel. Obrigado pelo quadro. Que hoje você é muito mais do que só você, você é toda a lembrança de todos os seus companheiros. Estamos todos com você, tá bom? Obrigada pelo quadro, amei. Vou andar com muito sucesso pra você. Deve ser a primeira vez que o futebol vê um super-herói voltar a jogar futebol.